Saudação cordial a todos vocês, meus caros colegas, tios, tradutores, intérpretes e guias intérpretes de língua de sinais. Eu recebi um honroso convite da presidente Sônia, presidente da FEBRAPIUS, Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais. E este convite dizia, ou me convidava para que eu falasse um pouquinho sobre a fundação da federação, ou seja, da FEBRAPIUS. E eu, honrosamente e com toda a humildade, aceitei esse desafio e é por isso que eu me coloco neste vídeo para falar um pouquinho sobre a fundação. Mas antes, nesse primeiro momento, eu quero congratular e parabenizar a todos vocês participantes deste evento da ACATIUS, cuja fundação remota no dia 2 de maio de 2009, lembro muito bem. Então quero parabenizar a todos vocês, de modo especial a diretoria, e dizer que o site de vocês, eu fui lá procurar e dei uma olhada no site, muito legal, parabéns por todas as informações que vocês expõem no site atual. E isso é muito importante, porque isto é uma propaganda não só da nossa profissão, mas também da comunidade surda da língua de sinais e, de modo geral, deste mundo que é muito diferente da grande maioria do mundo que é ouvinte. Então, parabéns à ACATIUS pelo site, à diretoria do passado e do presente e, de modo especial, a todos vocês que estão neste encontro, neste dia, que vocês possam curtir e aproveitar muito bem esse encontro, de se conhecer um ao outro e de se fortalecer. Isto é muito importante. Um segundo momento, eu preciso falar um pouquinho sobre mim. Talvez muitos de vocês não me conhecem, eu conheço alguns de vocês. O tempo passa para todos e nós tomamos caminhos e decisões diferentes na nossa vida. Às vezes, nem sempre a vida é justa ou conforme a gente acha que é certo. Por outro lado, muitas vezes tomamos decisões que nos afastam. Isso faz parte da nossa vida e a gente precisa aceitar isso. Mesmo assim, eu me sinto muito à vontade em falar sobre mim e compartilhar isso com vocês. Eu moro em Maringá, este é o sinal de Maringá, ou às vezes é assim, às vezes é assim, às vezes é assim. É norte do Paraná. Eu trabalho em Campo Mourão, esse é o sinal de Campo Mourão, que dista 100 quilômetros da minha casa, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, concursado para a disciplina de Libras. Então eu sou professor de Libras, ou de língua de sinais, no caso. E também sou professor de alemão. Alemão é a parte divertida da minha vida, porque alemão é a minha língua materna. Eu terminei em abril passado o meu mestrado, defendi o mestrado pela UEM, e eu pesquisei sobre os CODAs, né? Sobre Children of Deaf Adults. São os filhos ouvintes de pais surdos, e me senti muito à vontade em pesquisar esta área. Porém, a minha pesquisa foi sob o olhar dos pais surdos. Então, eu entrevistei pais surdos que tivessem, ou que têm coda, que têm filhos ouvintes. E eu ingressei no doutorado pela Unesp de Marília. Este é o sinal de Marília, ó. Essa é a configuração, faz assim. Dá para ver?
Então, e o sinal de Unesp, ou assim, tá? Assim, é esse. Esse é o sinal de Unesp. E eu participo de um grupo de pesquisa muito legal pela professora Sandra Eli. Tem um grupo de surdos, grupo de intérpretes, então estou muito em casa. Então este é atualmente o que eu faço na minha vida profissional. E eu também tenho me afastado por um determinado tempo desta função e desta militância dos intérpretes, dos tios do Brasil, por razões estritamente particulares e também de saúde. E faz parte da vida. E ao longo da vida a gente vai crescendo, construindo e aprendendo coisas, e que às vezes você precisa ter um afastamento para entender, compreender, ficar bom e voltar depois novamente. Isto eu vi em outros países e eu não acreditava e aconteceu comigo, então faz parte que houve essa necessidade de eu me afastar. Mesmo assim, eu quero dizer do fundo do meu coração que eu amo todos vocês e que eu tenho vocês na maior estima e na maior admiração no meu coração. E agora, finalmente, respondendo à questão, ao convite da presidente Sônia, da presidente da Febrapios, Sônia Marta de Oliveira. Então, a Febrapios foi fundada no dia 22 de agosto de 2008, mais precisamente em Brasília, na capital federal, e mais precisamente ainda dentro de uma das salas, de um dos salões dos espaços do Congresso Nacional. Tanto assim que as fotos oficiais são dentro do Congresso Nacional, não da sala oficial, mas de umas salas de reuniões, e também depois nós saímos para a rampa do Congresso Nacional e nós fizemos uma foto e eu mandei essa foto para a Sônia e eu acho que vocês devem ter, vocês vão ver esta foto, já devem ter visto esta foto. Então, a federação não nasceu de uma hora para outra. A minha entrada no mundo surdo se deu em março de 1980, mais precisamente na então Escola Especial Concórdia, em Porto Alegre. E nos finais de semana, nos anos 80, especialmente no início dos anos 80, os meus finais de semana foram todos dentro da Associação de Surdos do Rio Grande do Sul, que era então Porto Alegre, que fica em Porto Alegre. E lá é que eu aprendi a língua de sinais. Então os surdos foram os meus professores, nesse sentido. E eu tive uma grande facilidade de aprender língua de sinais. Tanto assim que, muitas vezes, os surdos, ao longo da minha trajetória, se confundem comigo como um surdo. E eu não sou surdo, eu sou ouvinte. A partir de então, eu tive oportunidade de ir pelo Brasil, de interpretar em eventos diferentes. Porém, o início interessante é no segundo encontro nacional das APADAS, que acontece em Porto Alegre. E agora eu não lembro exatamente que ano foi, se foi 84 ou foi 83. Eu só sei que a partir dali há um boom, uma explosão, porque ali
começou a fazer nós começamos a fazer a interpretação neste evento. Era eu e um colega meu, Eli Prieto. Ele hoje já não está mais na nossa área, inclusive está fora do Brasil, mas trabalha numa outra área. E várias pessoas de várias partes do Brasil vieram, surdos, professores, pais de surdos, e isto fez com que a gente ficasse notório. E a partir dali, nós recebemos muitos convites. Eu fui em muitos lugares no Brasil, a partir, em meados de 80, na verdade 85, 86, eu estive estudando nos Estados Unidos e também tive muito contato com surdos, com experiências diferentes, eventos, né? E então iniciou-se esse mito de que eu, a minha humilde pessoa, seria o primeiro intérprete do Brasil. Isto é um mito, isto não é verdade, e eu não posso aceitar esta honra. O primeiro intérprete surge na casa das pessoas surdas, ou seja, os codas. Os codas são os primeiros intérpretes ao natural. Isto se conta ao longo da história e se vê nas literaturas. Entretanto, por oportunidades, e talvez porque Deus quis assim, foi com que eu pude ir para muitos lugares no Brasil. No Nordeste, eu lembro em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu estive em 86, num encontro chamado, se não me engano, SIDA. Era encontro, não sei o que, de DA. Não era doença SIDA, era DA. Então, ainda o termo era DA. E a gente também não usava intérprete, não usava o termo Libras. Libras não tinha nascido ainda como nome oficial, mas o bebê já existia, a língua de sinais já existia, né? Então, tudo foi um crescendo, foi uma construção. Então, eu talvez tive o privilégio, a honra de mostrar esse trabalho, e era tudo amador e profissional, e as pessoas ficavam maravilhadas, né? Não só ouvintes como surdos. Então foi muito interessante, foi muito legal. Eu lembro que nesse evento em Belo Horizonte, eu e meu colega, nós fomos de ônibus de Porto Alegre para Belo Horizonte. E nós levamos 2 dias, foi muito cansativo, e nós trabalhamos 2, 3 dias intensivamente. Não tinha escalas, não tinha paradas, então foi tudo muito oba-oba, muito legal, muito visto, emocionante, mas cansativo, e é claro que longe de sermos profissionais. Eu reconheço humildemente essa questão e digo que tudo é uma construção. E como diz a Bíblia, e eu digo a Bíblia porque eu sou um cristão, e a Bíblia diz que existem pessoas que semeiam, existem pessoas que cuidam, que fazem a manutenção, e tem as outras pessoas que colhem a planta, né? Talvez eu seja a pessoa que teve o início a semear, a semeadura. E vocês hoje estão colhendo muitas coisas que foi ao longo da história. E outra coisa, não é só por mim. Os diversos estados do Brasil tinham seus intérpretes, ouvintes, ou ouvintes codas ou ouvintes não codas, né? Eu não tenho ninguém da minha família que seja surdo. E as pessoas sempre me perguntam, mas por que você entrou nesse caminho? E eu digo assim, esta é uma resposta que quem sabe Deus um dia vai me dizer pessoalmente. Em todo caso, voltando à fundação da Febrapios. Ao longo da minha trajetória, dentro do meu coração, e por ter oportunidade de ter conhecido muitos outros países por causa da Libras e por causa do inglês e por causa do alemão, eu tive oportunidade de ir a outros países. E
interpretar eventos diferentes, situações diferentes. Também pela ONU, durante 3 vezes pela ONU, o Congresso Mundial da World Federation of the Deaf, da Associação Mundial de Surdos. E então eu tive muita experiência, eu recebi muito insights, eu aprendi muitas coisas nesses países e da forma carinhosa e educada e humildemente, da forma como eu fui tratado e recebi isso dos intérpretes. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara: humildade. O intérprete precisa ser uma pessoa humilde e simples, e não andar em cima de saltos e querer se achar mais importante que outros. Essa é uma tecla que eu ainda, apesar de tudo, eu vejo acontecer hoje em dia. Depois eu falo sobre isso se dá tempo. Em todo caso, essas minhas saídas fora do Brasil, e especialmente fora do Brasil, me fizeram cada vez mais ter essa vontade, esse desejo grande de que tivéssemos uma agremiação, um clube, uma fundação, uma federação, alguma coisa que nós pudéssemos trocar, compartilhar, estar juntos, porque uma das grandes identidades nossas enquanto ouvintes e também surdos, mas enquanto ouvintes aqui, é ser intérprete. O intérprete é uma identidade, uma índole exclusiva, própria, singular, que as demais pessoas não têm. Você pode ter muitos amigos surdos, e também pode ter um pouquinho de identidade surda, aqui entre aspas, ou cultura surda, mas a identidade de intérprete ela é própria e única a nós intérpretes. Então, nós precisamos respeitar isto e honrar muito, porque nós crescemos e faz parte da nossa construção, da nossa identidade, da nossa cultura, termos este jogo de poder andar nos dois mundos, ouvinte, surdo, língua de sinais e língua oral. E quando eu estive por 5 anos em São Paulo, eu sou gaúcho e fui morar de Malicuia, com fé em Deus e pé na tábua, eu fui para São Paulo, capital. E em São Paulo eu interpretei por 5 anos, desde o primeiro dia de aula até a formatura, o curso de Engenharia das Telecomunicações. Muito difícil, porque eu não sou da área exata, eu sou da área humana. E foi então que São Paulo pode tudo. E foi São Paulo que me possibilitou, através da confiança dos intérpretes de São Paulo, nós nos encontrarmos inicialmente na minha casa. Depois nós encontramos na casa de outros intérpretes, militantes ou escolas. E finalmente, em dezembro de 2004, foi fundado a APIUSBESP. A APIUSBESP é a Associação dos Profissionais Tradutores Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais do Estado de São Paulo. A APIUSBESP. A APIUSBESP. Só que é um crescendo, né? A APIUSBESP foi a primeira a ser fundada. E eu lembro isso muito bem. Foi num domingo. Uma igreja batista nos concedeu um espaço e lá apareceram surdos usuários da língua de sinais, surdos oralizados, apareceram surdos cegos, apareceram intérpretes, professores e outros simpatizantes, e nós fundamos a nossa associação. A partir de 2004, outras associações pelo Brasil afora também se fundaram, porque existia é como se fosse a panela de pressão, né? A panela de pressão começa a ferver dentro, a água lá dentro vai fervendo, 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 e de repente
sai a pressão naquela válvula. E aquela válvula, quando ela uma vez abre, né, significa que antes já tem água ou caldo do feijão fervendo lá dentro na panela de pressão. Então, a Pius Besp foi a primeira a saltar. E depois seguiram outras. Olha só, aí em julho de 2005, então, dia 12 de 12 de 2004, a Pius Besp. Dia 2 de julho de 2005, a Pilmes, que é do Mato Grosso do Sul. Depois, a PIUDF, dia 1º de julho de 2006. Depois, a Pilce, do Ceará, em 7 de 2006. Depois, a Gils, que é a Gaúcha, em 15 de abril de 2007. Depois, a PIU-RJ, do Rio de Janeiro, em 3 de junho de 2007. Depois, a Piusba, da Bahia, dia 14 de julho de 2007. Depois, a Piu Astilpe, que é do Pará. Astilpe, olha só. A-S-T-I-L-P, do dia 17 de agosto de 2007. Depois, a Piu-MT, do Mato Grosso, dia 13 do 10 de outubro de 2007. Depois, a Piles, do Espírito Santo, dia 21 de outubro de 2007. Depois, a Apilã, AM, do Amazonas, Apilã, do dia 26 de janeiro de 2008. Depois, a Astileac, do Acre, Astileac, 19 de 4 de 2008. Depois, a PIU-PR, que é do Paraná, do dia 27 de 9 de 2008. E eu tenho, por último, vocês da Acatius, de Santa Catarina, no dia 2 de maio de 2009. Bem, pelo menos esse era o panorama nacional numa das palestras que eu dei em 2009. E eu apresentava isto com muito orgulho e continuo a dizer com muito orgulho. Talvez algumas associações estejam paradas, meio que numa pausa, né? Meio esquecidas, mas foi este o panorama que era no momento. Então era assim um fervilhar, um burbúrio das pessoas, o burburinho, todo mundo falando com muita vontade, com muito estímulo para que isto acontecesse. E realmente, a partir de 2004 até 2009, foram fundadas estas associações, que eram o número de 15 associações eu tenho aqui registrado nesse slide. E foi muito bonito, foi um auge, foi um momento histórico importante para a nossa categoria. E neste fervilhar, neste elan, nesta efervescência, não só dos intérpretes, né, mas também com a chancela, muito importante dizer, da FENEIS, muito importante dizer. Infelizmente, alguns surdos acham que os intérpretes, ouvintes, querem roubar a língua de sinais. Isso não é verdade. Imagina, quem somos nós para querer roubar a língua de sinais de surdo? Ou querer tirar alguma coisa da identidade da cultura surda. Ao contrário, os intérpretes são pontes, são ligações, são acessibilidade, é a grande ferramenta de inclusão e acessibilidade do surdo em todos os locais, em todas as áreas, níveis e ocasiões. O intérprete é aliado do surdo. Ele é irmão, ele é colega junto, de trabalho, muitas vezes de sofrimento, e de muitas alegrias e vitórias.
E por isso a gente precisa se unir. Nós não queremos tirar nada dos surdos. Ao contrário, queremos ajudá-los a melhorar a sua vida, ter boas formações, ter bons trabalhos, e nós ficamos muito felizes com isso. Certo? Se não fosse assim, nos outros países não seria desta forma. Graças a Deus, a toda a movimentação da Universidade Federal de Santa Catarina, e de modo especial eu quero ressaltar aqui minha amiga professora Ronice Quadros, toda a equipe que está com ela, os surdos, o curso de Letras Libras, o curso de Tradução e Interpretação, que maravilha! Eu, sinceramente, gostaria de voltar ao primeiro ano do banco escolar e, quem sabe, fazer curso de Letras Libras, fazer curso de Tradução e Interpretação, mas, a essa altura do campeonato, eu acho que eu devo continuar em outras áreas. Quer dizer, na mesma área, numa área afim, mas seguindo o meu rumo, aquilo que o meu coração decidir, ou decide. Neste meio, em 2005, eu ainda estava em São Paulo, eu paguei particular e fui para a África do Sul, na cidade de Worcester. A gente escreve Worcester. Worcester. Eles falam Worcester. Na África do Sul, eu participei como representante do Brasil, quer dizer, eu mesmo fui por minha conta própria. Eu lembro que eu emprestei dinheiro do banco para poder viajar, para que eu pudesse participar da fundação da WASL, World Association of Sign Language Interpreters. Então, Associação Nacional dos Intérpretes de Língua de Sinais. Associação Mundial dos Intérpretes de Língua de Sinais. Desculpem a minha falha. Eu lembro que em 1999, por ocasião do Congresso, se não me engano, 13º Congresso Mundial dos Surdos na África, na Austrália, na cidade de... não é Sydney, é a cidade de... esqueci a cidade. Eu atuei como intérprete para 2 surdos brasileiros. Um deles foi o Francisco Coelho da Rocha, o presidente da FENEIS, e a outra foi a Eleonora, uma surda lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, por essa ocasião, como tinha muitos intérpretes de várias partes do Brasil, do mundo, foi feita uma reunião já visando a futura WASL. Eu me lembro muito bem de algumas coisas, do próprio Daniel Bursch, que foi um dos grandes militantes da WASL. E em 2005, em outubro, final de outubro, início de novembro de 2005, foi fundada a WASL. Bem, então estava na hora da gente fundar a nossa federação. E depois de muitas conversas via Skype, várias pessoas, vários presidentes, militantes das associações que já tinham sido fundadas. Então, de várias partes do Brasil, nós fomos para Brasília. E eu lembro muito bem dessa ocasião. Foi em agosto de 2005, mais precisamente no dia 22 de agosto, e durante 2 ou 3 dias antes nós fizemos reuniões, e no dia 22 de agosto exatamente foi fundado, nós fizemos a ata de fundação e nós declaramos fundada a FEBRAPILS. Foi um momento de muita euforia, de muita alegria. E vocês podem ver na foto oficial que foi tirada a alegria de cada um. Eu quero mostrar ela. Ela está aqui. Eu tenho muito orgulho dela. Observem a alegria, o semblante de cada um deles, dessas pessoas. São intérpretes. Nós temos intérpretes aqui, claro. Nós temos o representante da WASL para a América Latina, que era o Brieva,
o Luiz Brieva, e também o vice-presidente da Wesley, era o surdo. Eu não me lembro mais o nome deste menino aqui, me perdoem, é este primeiro aqui, ó. Este aqui é professor de Libras, é argentino, e também esse de amarelo no centro, aquele de branco sou eu, e um pouquinho acima de amarelo, era então o vice-presidente da FENEIS. E eu também agora, de momento, me esqueci o nome dele. Uma pessoa muito querida e simpática, e ela é lutadora junto com a nossa causa, ele mora no Rio de Janeiro, é um surdo, eu não lembro mais o nome dele. Mas eu sempre vi a FENEIS como uma grande aliada da Febrapeus. E é este o caminho, tanto para os surdos quanto para nós ouvintes. Aliás, os surdos podem viver e sobreviver sem a nossa causa, mas nós precisamos deles, e é por isso que nós existimos. E eu quero dizer que era um momento propício da fundação da Febrapeus. Não tinha outro momento. E foi isso que aconteceu. A Febrapeus também teve altos e baixos, e eu espero, do fundo do meu coração, que hoje, e eu sei que com a força e com a luta, com a peleja da Sônia e com a sua diretoria, querida diretoria, honrosa diretoria, eu desejo efusivos sucessos, vitórias a essa diretoria. Então, a Febrapeus continua a existir. A Febrapeus avança, assim como as associações estaduais ou associações regionais, ou como queiram se organizar, junto com as associações de surdos, junto especialmente com a FENEIS. Então, essa conversa é muito importante, essa relação, esse diálogo entre essas duas partes. FENEIS e Febrapeus. Nem sei se eu estou fazendo o sinal de Febrapeus certo. Vocês sabem que quando a gente não está no meio, a gente vai esquecendo dos sinais. Mas faz parte da vida. E agora, para terminar, eu quero dizer, desculpa me alongar, tá? Mas tem muitas coisas e eu sinto obrigação. O Francisco sempre diz assim que eu precisava escrever um livro sobre os intérpretes, a história dos intérpretes do Brasil. E eu estou pedindo que Deus me conceda esta possibilidade para que eu possa pôr tudo aquilo que está na minha cabeça ao longo desses anos. Para terminar, então, intérprete é uma profissão honrosa, é uma linda profissão, porque é uma profissão que trabalha com seres humanos, e não existe maior e melhor valor do que você trabalhar com seres humanos, ajudando os seres humanos a se tornarem melhores. E, para que isso aconteça, o intérprete precisa ter competência para trabalhar línguas, entre línguas. Precisa ter humildade, aceitação, cabeça aberta, aceitar palavras novas, sinais novos. E vocês sabem que os sinais, assim como as línguas, língua oral e língua de sinais não são rígidas, são flexíveis, eles vão mudando, de geração em geração, vão tendo novos sinais, e nós precisamos, além das variações linguísticas, dos sotaques pelo Brasil afora, então nós não somos donos de nenhuma língua, nós usamos as línguas para ajudar as pessoas a se comunicarem. E nós precisamos não só estudar a respeito do assunto, que é da nossa profissão, mas nós precisamos ter parte do nosso mundo, ter amigos surdos, compartilhar, ir nas associações, se possível, fazer parte e permitir que dentro do nosso mundo, ouvinte, também haja parte do mundo surdo. Que nós possamos reunir essas 4 competências, ou dessas 4 particularidades do intérprete da língua de sinais,
E aqui eu quero dizer, sempre quando falo intérprete, eu quero falar dos tradutores, dos intérpretes em si, né? Dos tradutores que escrevem coisas para os surdos, ou para os ouvintes, mas também dos guias intérpretes. O surdo cego, ele é bem-vindo, ele é muito bem-vindo e nós precisamos acolhê-lo, assim como os guias intérpretes. E esta é uma família maravilhosa. Então nós somos uma família grande, generosa, maravilhosa, acolhedora. Então essas são as minhas palavras. Parabéns ao vosso encontro e que o meu Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.